pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite do Giovanni para falar aqui na reunião da Condema, agradecer também, parabenizar as apresentações anteriores. Sou Renato Covia, agente de inovação da CPFL, e vou dar um pouco da perspectiva. Acho que na primeira apresentação até ficou muito bem organizada a sessão, Giovanni. A gente teve uma introdução da tecnologia e dos benefícios que ela pode trazer, em seguida uma aplicação prática de política pública utilizando uma nova tecnologia que é a mobilidade elétrica, e acho que agora eu vou focar mais na parte da infraestrutura. Então, como é que fica a rede, o fortalecimento da rede elétrica que é necessário exatamente para que você possa aumentar, expandir a aplicação dessa nova tecnologia que é a mobilidade elétrica, que traz aí todos os benefícios que já foram citados. Eu vou evitar ser repetitivo aqui, então os elementos que já foram citados, o benefício da tecnologia para a gente é evidente, tanto que a gente acredita e aposta nessa tecnologia já há bastante tempo, e por isso tentar encurtar e a gente vai mais rapidamente para o debate também, que eu acho que é sempre a parte mais interessante. Então, muito rapidamente, acho que todo mundo aqui conhece a CPFL, naturalmente a maioria de vocês é cliente da CPFL, né? É um grupo com atuação nacional, temos a parte de distribuição de energia elétrica no estado de São Paulo, em 2/3 do Rio Grande do Sul, para além de atividades de geração, transmissão, comercialização de energia, enfim, um player relevante aí dentro do setor elétrico. Mas estou aqui hoje para falar mais de um projeto que a gente tem, que é exatamente para estudar a mobilidade elétrica. Então, é um projeto dentro do P&D da ANEEL, que a gente nomeou lá de projeto Emotive, no qual a gente investiu 21 milhões de reais. Ele começou em agosto de 2013, terminou agora no mês passado, né? O CPQD é um dos parceiros, junto com a Unicamp também, no desenvolvimento do projeto. Então, o que a gente buscou fazer com esse projeto, que é o que a gente faz com vários outros projetos? Estudar uma nova tecnologia com aplicação prática. Então, para realizar esse projeto, a gente efetivamente adquire 16 veículos elétricos, faz da gente até um player relevante como utilização desses veículos, instala, em parceria com a Prefeitura, como já foi colocado, e com alguns outros agentes, 25 postos de recarga, para que eu possa desenvolver e conduzir alguns dos estudos, né? Como eu já comentei, em parceria também com o CPQD e Unicamp. Então, quais são os estudos que a gente desenvolveu dentro desse projeto? Cenários de adesão, então, quão rápido essa tecnologia vai se desenvolver e ser implementada no mercado, o impacto na rede de distribuição, acho que esse é o principal elemento do projeto, né? Hoje você traz uma carga adicional para o sistema, então a gente precisava entender essa carga. O sistema já está pronto, a gente vai precisar de investimento, é possível de ser feito, isso vai ser restrição em algum momento ou não. O impacto do planejamento energético, então, são duas coisas, né? De um lado, se a rede está preparada, mas de outro, eu tenho capacidade de geração suficiente de energia elétrica para atender esse novo mercado. Então, são dois elementos, eu já exploro isso mais para frente. Opções de tarifação, eu também vou falar bastante disso. O ciclo de vida de veículos e baterias, então, como é que fica a questão da durabilidade da bateria, troca, duração, e dessa nova tecnologia, a utilização da bateria para alimentar a rede elétrica, acho que é um tema que ficou mais para o futuro, mas a gente abordou também no projeto, e efetivamente a infraestrutura de recarga. Então, esses são os elementos principais que eu vou explorar aqui, que foram estudados dentro do projeto. Então, dentro do nosso laboratório real, como eu falei, a gente efetivamente adquiriu veículos e instalou eletropostos. A gente teve mais de 4 mil eventos de recarga, rodou 300 mil quilômetros e efetivamente comprovamos vários perfis de utilização. Então, muito se fala aqui, até foi citado, o veículo elétrico tem uma autonomia muito menor, ele roda no máximo 100, 150 quilômetros das tecnologias anteriores, hoje já está falando em 300, que é menos do que a combustão. Mas de ordem prática, poucos de nós aqui vão rodar mais do que 100, 150 quilômetros num único dia. É raríssimo disso acontecer, né? Os impactos que a gente identificou e a gente percebeu que eles não são restrições. Então, essa é uma tranquilidade que a gente teve ao longo do projeto e permite a gente continuar sendo porta-voz dessa tecnologia para o avanço dela. Então, hoje o que a gente vê é que no nosso cenário para 2030, uma frota de 6 milhões e 400 mil veículos no Brasil, isso é um impacto de apenas 1% de aumento na demanda de energia elétrica. Então, de toda a demanda de energia elétrica que a gente tem no país hoje, se a gente tiver 6 milhões de veículos lá em 2030, isso é 1% de aumento da capacidade de geração. Portanto, bastante tranquilo da gente incorporar isso até 2030 e construir mais usinas, sejam elas hidrelétricas, eólicas ou qualquer fonte que a gente tenha, mas incrementando apenas 1% que a gente já tem hoje de capacidade instalada.
E o outro ponto bastante importante também para a gente em relação à restrição dessa tecnologia é, e as nossas redes, né? Será que quando a gente começar a colocar, essa tecnologia amadurece, você vê iniciativas de poder público colocando ônibus elétricos, pessoas adquirindo veículos elétricos, isso vai ser um problema para a nossa rede? Será que a rede está preparada? E o que a gente percebeu aqui, conseguiu estudar dentro do estudo, é 80% das nossas redes estão preparadas para até 5% de penetração. Ou seja, se 5% de todas as pessoas, todas as residências, todos os veículos passassem a ser veículos elétricos, a gente hoje já está pronto para isso. E obviamente que esse movimento até chegar em 5% de penetração, ele demora, como a gente falou ali em cima, pelo menos mais uns 15 anos, ou pelo menos 10 anos. Então, hoje eu já estou pronto para um cenário de daqui a 15 anos. Essa é uma informação que quando a gente consegue concluir no estudo, a gente fica muito tranquilo de continuar incentivando e apoiando o desenvolvimento dessa tecnologia, que traz vários benefícios. Acho que já foram citados alguns, né? Tenho muito orgulho de compartilhar com vocês resultados práticos do nosso estudo. Então, o nosso projeto em si deixou de emitir 40 toneladas de CO2 com a utilização de veículo elétrico ao invés de utilizar veículos da combustão normal. E o custo operacional, que também já foi citado aqui, a gente chegou na ordem de 1/3. Né? Então, se hoje eu gasto 35 centavos para rodar 1 km com um carro a gasolina, eu vou gastar 10, 11 centavos com um veículo elétrico. Então, acho que são alguns benefícios práticos que a gente conseguiu sair da teoria e efetivamente comprovar eles na prática com o nosso laboratório real. Aqui acho que também não ficou muito fácil de ver, mas a informação importante aqui é a seguinte: para o nosso cenário de projeção, quão grande vai ser esse mercado? Então, de todos os veículos que a gente tem no Brasil hoje, quanto de penetração a gente vai ter dos veículos elétricos? E a gente consegue desenhar dois cenários, né? Um básico e um mais otimista, em que essa penetração vai variar de 2,7% até 8% dos carros. Né? Então, existe um cenário em 2030, portanto, daqui a 11 ou 12 anos, a gente já está falando de cada 100 carros na rua, 8 deles são elétricos. No cenário mais conservador, de cada 100 carros na rua, 3 deles são elétricos. E, obviamente, acho que até usando aqui alguns dos conceitos já trazidos pelo Barreiro, o que a gente tem é uma penetração muito maior desses veículos nas cidades, né, no ambiente urbano, do que no ambiente rural. Então, é muito provável que esses números para uma cidade como Campinas ou para uma cidade como São Paulo sejam muito maiores e seja muito mais comum de se ver. Eu, curiosamente, voltei da China também, estive na China no mês passado, e é impressionante. De cada 3, 4, 5 carros que você vê, um deles é elétrico, bastante moto elétrica, você vê que realmente já é uma realidade em vários outros países, e a gente está com certeza caminhando para lá. Só um outro ponto que eu acho bastante importante também, a gente falou muito de política pública, né? Você fala assim, pô, Renato, mas quais cenários que você utilizou para essa penetração? A gente não está falando aqui em nenhum momento em subsídio. Ninguém está falando aqui em efetivamente colocar recurso público para incentivar essa tecnologia. Os cenários que a gente desenhou aqui, e aí eu concordo que eles podem ser muito mais agressivos se a gente considerar isso, é só adotando o seguinte conceito: paridade tributária. Né? Se eu tenho hoje um veículo elétrico que ele é muito mais eficiente, traz muitos benefícios para a saúde, eu quero que ele, no mínimo, que ele pague o mesmo tanto de imposto, o mesmo percentual de imposto que paga um veículo a combustão. E quando eu faço isso, eu já tenho esse cenário de penetração. O que a gente tem hoje ainda é um cenário defasado, em que o veículo elétrico acaba sendo, normalmente são veículos de luxo, né, veículos de um valor mais elevado, e aí, portanto, ele paga muito mais imposto, e, portanto, ele é muito mais caro, e isso atrasa muito a entrada do veículo. Mas aqui, de novo, só repetindo, para deixar bem claro, a gente não está falando de subsídio, a gente está pedindo uma paridade tributária, que ele pague o mesmo volume de imposto. Alguns dos elementos principais, e aí, pensando na continuidade e no fomento dessa nova tecnologia, o primeiro é viabilizar que o custo total, PCO é uma sigla em inglês, para dizer o custo total do veículo. O que é isso? É o custo de aquisição dele, mais o custo que você tem ao longo da vida. Manutenção, troca de pneu, ou combustível, seguro e assim por diante. Então, quando a gente olha, faz essa análise do custo total do veículo, o que a gente vê? O grande problema ainda está hoje no valor inicial, na compra inicial do veículo. Né? Durante a operação, você tem um custo de rodagem por quilômetro de combustível, que é só 1/3, que é 2/3 menor do que o custo a combustível. E quando a gente fala de manutenção, a gente tem um cenário muito parecido. Que o veículo, o motor, toda a parte mecânica do veículo elétrico é muito mais simples do que um veículo a combustão. Portanto, o custo de manutenção, a gente no projeto conseguiu observar 40% menor do que um veículo a combustão. Então,
São vários dos elementos. O que a gente tem que fazer hoje para acelerar esse mercado? Reduzir o custo inicial do veículo, como já foi dito aqui também, muito bem dito, ele hoje é proibitivo. É um custo bastante alto e inviabiliza para a maior parte da sociedade. Normas e padrões, acho que o Victor também já comentou, né? É uma tecnologia que vai amadurecer, ela conecta na rede elétrica. A distribuidora sempre teve e sempre vai ter o papel de zelar pela qualidade da energia que chega na casa de todo mundo. Então a gente tem bastante preocupação com isso, né? Evitar que você tenha, por uma ausência de regulamentação, que qualquer tipo de veículo ou qualquer tipo de bateria sem certificação de método, sem homologação, possa ser conectada na nossa rede, o que traz risco para a gente e também para a população. A gente precisa avançar, a gente como país precisa avançar nesse tema. E o tema de infraestrutura mínima, acho que esse também é um ponto que já foi citado, mas acho que vale a pena reforçar, né? Os veículos que estão saindo hoje no mercado, eles já estão saindo com 250 a 300 km de autonomia, o que é mais do que suficiente. Mas ainda existe um fator, que aí nossos estudos comprovaram, e a nossa experiência do projeto, em vários momentos ele é muito mais psicológico do que real, da pessoa sair de casa e ela sabe que tem um posto de gasolina a cada esquina. Mas não existe hoje um eletroposto em cada esquina. Pô, Renato, mas então tem que ter um eletroposto em cada esquina para as pessoas adquirirem? Não. Mas uma infraestrutura mínima, né, como está colocado aqui, que dê esse conforto para as pessoas, essa sim, ela é altamente desejável. Acho que é importante colocar um elemento que a gente foi percebendo ao longo do projeto com a utilização. Qual que é o padrão normal que a gente vê? Pessoal, assim como foi citado o exemplo do ônibus hoje, ônibus urbano hoje, coletivo da prefeitura. A pessoa vai rodar durante o dia normalmente com o seu veículo, chegou em casa, ela tem um eletroposto residencial, ela carrega isso na tomada dela. Ela só precisa de uma infraestrutura adicional em algum dia em que ela vai rodar mais tempo, mas muito, e aí é por isso, até já foi citado aqui, os 2 eletropostos que a gente instalou na Bandeirantes e na Anhanguera, para longas distâncias. Para longa distância, essa sim é uma infraestrutura pública muito desejável, e eu diria até que inviabiliza qualquer um aqui de comprar um veículo, se você souber que se precisar algum dia ir para São Paulo ou ir para Baú, cidades nem tão longe, que você não vai conseguir ter essa autonomia, enfim, que vai ter que passar um aperto ou achar uma outra forma de se locomover. Então a gente tem focado bastante isso no projeto. Você tem uma infraestrutura pública complementar, queria reforçar muito isso, a maior parte das recargas a gente vê como sendo feitas em casa, mas você tem uma infraestrutura pública complementar e uma infraestrutura de longa distância, e essa sim, essa para ter bastante utilização e para dar esse conforto, essa segurança para a população, enfim, para a pessoa que decidir comprar esse veículo. E por fim, regulamentação, que acho que é um ponto que eu vou citar agora, porque a gente teve 2 boas notícias recentemente para o mercado de mobilidade elétrica que eu vou compartilhar aqui com vocês. Um outro elemento, antes de eu entrar nos pontos de futuro, o que a gente está vendo, por que a gente tem muita segurança de que esse caminho está sendo adotado, inclusive pela prefeitura e por várias cidades do mundo, ele é o caminho correto. Quando a gente olha para países, para economias mais desenvolvidas, eu estou falando aqui de Noruega, Holanda, Alemanha, França e Reino Unido, o Brasil aqui está com um asterisco, que é um trabalho em andamento, você já tem leis formalizadas, né, leis aprovadas nesses países, de que a partir de 2025 você não pode mais produzir nenhum veículo a combustão na Noruega, e você não pode mais utilizar esse veículo na Noruega a partir de 2030. 2030, a gente está falando daqui a 11 anos, ou 12 anos. É um período curto para você readaptar toda a sua cadeia da indústria automobilística. Tá? Eu vou ter o mesmo raciocínio para a Holanda, para a Alemanha, para a França e para o Reino Unido. Aí eu sempre faço o mesmo raciocínio, né? Imagina você está fazendo um planejamento estratégico de uma grande montadora, GM, Toyota, qualquer uma delas. Quando você olha para esse tipo de informação, eu acho muito intuitivo que você diga, bom, está entendido, eu preciso parar de apostar no veículo a combustão e começar a apostar no veículo elétrico. Próximo passo disso, a escala de produção aumenta, o custo diminui, e aí esse produto começa a chegar no mercado com um valor bem mais baixo. Então, esse é mais um dos elementos que dá muito reforço de que essa é uma tecnologia de futuro, que a gente acredita lá na CPFL. E aí as 2 boas notícias que a gente teve para esse mercado recentemente, que eu falei que ia comentar, é o seguinte: a gente tem alguns projetos de lei em andamento, aí aqui nível federal, isenção de IPI, obrigatoriedade de instalação de eletropostos, proibição de produção de veículos para 2030, etc. Mas aqui são projeções, né? O que a gente já tem hoje de contrato, de concreto, e foram coisas que aconteceram nos últimos 2 meses, em especial em julho, tá?
Em julho, a ANEEL faz a regulamentação do serviço de recarga. Então, hoje, como já foi citado aqui, o nosso projeto, a gente fornece energia de graça hoje, porque é um P&D, a gente está fazendo estudo. Então, qualquer pessoa que tem um carro elétrico hoje consegue utilizar os nossos eletropostos e recarregar a bateria de graça, gratuitamente. Mas isso também a gente fez, acho que a gente faria de qualquer jeito por ser um P&D, mas a gente nem poderia cobrar por esse serviço porque não estava regulamentado. Em julho, agora 2 meses atrás, a ANEEL regulamenta e fala, olha, qualquer agente, qualquer empresa, qualquer entidade pode prestar esse serviço de recarga. Ele vai sim utilizar a recarga que vem da distribuidora, né, a energia que vem da distribuidora, ele vai sim utilizar a infraestrutura normal, ele não pode construir uma rede paralela, o que na verdade nem faria sentido, mas ele pode já prestar esse serviço e cobrar por ele. Como que ele pode cobrar por ele? Da forma que ele quiser. Ele pode cobrar isso junto com o valor de estacionamento, ele pode cobrar isso junto com o serviço de lavagem do veículo, ele pode fazer essa cobrança da forma como ele entender melhor. E isso para a gente é muito bom. Para esse mercado poder amadurecer, aqui é um risco grande que a gente tira. Aí imagina você, um investidor, instala centenas, milhares de eletropostos na cidade e depois tem uma resolução da ANEEL dizendo que ele não pode vender aquela energia. Imagina o risco que isso era, isso inviabilizava muito o mercado. Bom, isso está resolvido desde julho desse ano. Tá? E o segundo elemento, que aí também no nível federal, é qual que é a política do Brasil para o setor automobilístico. Teve muita discussão, bastante atraso, inclusive, para sair essa regulamentação, mas ela sai agora recentemente também, se não me engano foi em agosto, não foi julho e agosto, se não me engano foi agosto, o resultado do Rota 2030, em que a gente tinha lá um GT de eletromobilidade, então tinha um grupo de trabalho estudando mobilidade elétrica dentro desse estudo, junto com o Ministério, junto com o MIDIC, o que foi ótimo já, e a gente consegue uma política ou uma medida que ela ainda não é aquela paridade que a gente gostaria, mas ela vai numa direção, ao nosso ver, muito correta. Que é o seguinte, você deixa de ter IPIs para veículo elétrico de 25%, que era o fixo antes, e agora você passa a ter veículos elétricos sendo tarifados de 7% a 20%, de acordo com a sua eficiência. A chave aqui, que é o que a gente concorda muito na CPFL, é exatamente essa variável da eficiência. Qual que é a nossa visão? Quanto mais eficiente for o veículo, menos imposto ele deveria pagar. Porque aí eu acho que o governo, a tributação, está dando a diretriz correta para a tecnologia. A gente não tinha esse elemento antes, ele era todo feito com base em cilindrada, o que é um problema, porque o veículo elétrico não tem nenhuma cilindrada, é impossível de você classificar isso. Então, aqui ele já vai numa direção correta. Ainda tem uma regulamentação a mais para ser feita, mas a nossa perspectiva aqui demos um passo importante, tem mais alguns passos para ser dado. Pelo menos um passo não foi para trás. Acho que isso já sempre é gratificante para a gente ver que a gente está trabalhando, está investindo e que o país está avançando na direção correta. E aí, tenho esse slide aqui de fechamento, só mais um depois de próximos passos, mas então qual foi a recomendação efetivamente do projeto Emotive, os principais pontos que a gente entendeu como pontos que precisam ser endereçados para amadurecer e para acelerar a velocidade de entrada da mobilidade elétrica. Primeiro, acho que eu já comentei, a maior parte das recargas deve ocorrer em casa e a gente tem que trabalhar enquanto infraestrutura pública com uma visão complementar. Né? A visão complementar indica que, em geral, a gente vai utilizar, e esse é um conceito importante também que vale a pena mencionar. Hoje, o veículo a combustão, o que acontece? Você para em um lugar onde você não iria parar, que é um posto de gasolina, você normalmente ia passar ali na frente, você para nele para abastecer. No veículo elétrico, a gente inverte essa lógica. Você tem que aproveitar os momentos em que o veículo está parado para fazer a recarga. E aí, por causa disso, até com base nesse conceito que a gente aprendeu durante o projeto, que a gente teve clareza durante o projeto, é que a gente percebeu que a maior parte das recargas é feita em casa e a infraestrutura pública vai aproveitar o estacionamento, o estacionamento do shopping, o estacionamento do supermercado, outros momentos em que o veículo já está estacionado para fazer essa recarga. Acho que a exceção aqui seria realmente as rodovias, onde a pessoa estaria passando, mas toma um café, em 20, 30 minutos recarga 80% da bateria, como já foi dito, e segue em viagem. Então, a infraestrutura pública deve focar nesse tema, que foi a gente tem muita proximidade com o mercado americano, que as pessoas têm garagem. No mercado europeu, onde boa parte dos carros fica na rua, as pessoas não têm garagem em casa, por um padrão de habitação diferente, a gente vê muito eletroposto na rua. No padrão americano e no padrão brasileiro, acho que é esperado que o resultado do projeto é que vai fazer diferente, vai aproveitar os estacionamentos para fazer a instalação desse eletroposto. Em termos de tributação, só o que a gente vem pedindo, né, e vem brigando é o correto enquadramento tributário com um viés de eficiência. É mais eficiente?
então ele tem que pagar menos imposto. Ninguém aqui está pedindo, ou pelo menos os grupos que a gente discute, ninguém está pedindo subsídio, dinheiro público, a gente quer um apoio do governo, e aí tem várias formas de se fazer, acho que foi citado aqui, a criação da Zona Branca, da área branca, é uma excelente iniciativa que não envolve efetivamente colocar dinheiro público, liberação de rodízio municipal, como a gente tem em São Paulo também, enfim, IPVA mais barato, enfim, você tem algumas formas de você equilibrar essa tributação para o veículo elétrico que, insisto, é mais eficiente e traz benefício ambiental e social para a população. E por fim, aí com um viés muito de distribuidor, da empresa que é responsável pela rede elétrica, padronização e regulamentação. A gente vê hoje vários agentes, montadoras, empresas que estão interessadas em montar eletropostos, que precisam, que hoje ou não entram no Brasil, por uma questão de não ter, ter uma incerteza de regulamentação grande, ou decidem entrar e começam a pressionar pelo seu próprio padrão, o que pode ser ruim no futuro quando você tem 3, 4, 5 agentes, cada um já com o seu padrão de recarga estabelecido. Isso pode começar a ser um risco para o mercado, enfim, acaba atrasando a decisão dos agentes de entrar e investir nesse setor, que é o que a gente realmente precisa. Então, esses foram os resultados do projeto. Eu só queria colocar aqui um último slide. Acho que o Barreiro já comentou, a SPFL efetivamente participou e ajudou nos estudos da área branca, em parceria também com a BioID, e a gente está dando um passo além. O projeto anterior ele foi bastante focado em veículos leves, né, em automóveis, mas a gente já entendeu que realmente o veículo pesado, né, o projeto de ônibus elétricos, ele é realmente uma avenida importante para esse desenvolvimento. E com isso a gente está iniciando agora um novo projeto de P&D, não é com o ônibus da prefeitura, mas também é com o ônibus coletivo, que é o circular da Unicamp. Então hoje você tem lá os veículos, os ônibus da Unicamp, que são todos a combustão, a gente está colocando lá um infiltrado nosso, um ônibus elétrico, que vai rodar e fazer o mesmo trajeto, para que a gente possa efetivamente fazer a comparação, né? Então a gente tem o monitoramento em tempo real da rede, exatamente entendendo que tipo de impacto aquele ônibus está trazendo para aquela rede, para a rede elétrica ali do campus e da região. A gente está colocando também um outro elemento, que é um elemento de um eletroposto de recarga rápida, né, focado em ônibus, que ele tem esse conceito de ser energia zero. O que ele quer dizer? Ele vai ser um ônibus junto com um painel solar. Então, aquele eletroposto ele é capaz de gerar toda a energia que vai ser utilizada para recarregar o ônibus. De forma prática, ele continua conectado na rede e ele vai utilizar a energia da rede. Mas ele também consegue injetar energia na rede nos momentos que ele não está sendo utilizado e com isso fazer o balanceamento. Então, ele não é um ônibus, não é um ponto eletroposto isolado. A engenharia para fazer isso é algo realmente muito complexo, acaba tendo uma ineficiência muito grande. Ele continua conectado na rede, mas ele é energia zero. Então, a energia que ele recebe, a energia que ele injeta na rede, ele não traz impacto do ponto de vista de geração. E a gente também colocou vai colocar nos dois ônibus, né, o elétrico e o convencional, vários sensores de umidade, temperatura, velocidade, aceleração, inclinação, para que a gente possa avaliar o benefício, tempo de disponibilidade que ele está tendo, o tempo de recarga, enfim, que a gente consiga ao final do projeto ter um parecer aqui, uma comparação entre ônibus elétrico e ônibus a combustão, dentro desse ambiente aqui, que também é uma parceria com a Unicamp dentro da iniciativa de campo sustentável. Só, era isso que eu queria trazer, falar bastante do projeto e do próximo passo que a gente vê, que acho que está bem alinhado com os dois palestrantes, que é continuidade da tecnologia e investimento em veículo pesado elétrico. Muito obrigado.